Fala, rapaziada, uma ótima tarde a todos. São exatamente agora 12h33. Estamos juntos. Quero falar agora a respeito de um assunto, muito complexo, tá? Muito complexo mesmo. Não é fácil falar a respeito desse assunto, porque a gente tem que fazer várias ligações, com relação aí às revelações do livro de Daniel, junto com as revelações de João, que foi dada para João, através do Messias no Apocalipse. Entendeu? Então, através desse estudo aqui que eu vou passar para vocês, a gente vai conseguir identificar com muita clareza quem foi a prostituta do Apocalipse, quem é, a grande meretriz, o exemplo da grande mãe Babilônia no Apocalipse. Muitos, dentro de uma escatologia futurista, alegam que essa prostituta é a Igreja Católica, é o Papa. Muitos alegam que essa prostituta está se referindo aí, o sistema religioso, que segundo eles alegam ser a Igreja Católica, tá? Mas aqui a gente vai chegar à conclusão de que está longe, mas muito, muito longe de ser a Igreja Católica, de ser a religião católica que se iniciou aí, pelo imperador Constantino, tá? No início aí aproximadamente dos anos 300. Está longe disso. Beleza? E além da gente analisar isso aí, vamos analisar o seguinte também. Aqui a gente vai conseguir identificar quem foram os 7 reinos, que são exatamente aí as 7 cabeças que emergem do mar. E vamos conseguir identificar também quem foram esses 10 chifres que saem de uma das cabeças que emerge do mar, dessas 7. Vamos identificar quem exatamente são esses 10 chifres. E vamos analisar aqui, dentro das escrituras. Peguei alguma coisa também por fora aí, para poder acrescentar aí nesse entendimento, tá? E aqui a gente vai conseguir também identificar aí, vamos falar a respeito de tudo o que foi consumado ali, no ano 70. E por que aconteceu isso? Então isso já tem já existia, já existia uma profecia, uma revelação, de Daniel, que já falava de tudo isso que aconteceu lá no ano 70. No reinado aí de Vespasiano, junto com o seu general Tito e sua tropa, que invadiu Jerusalém, E a gente pode esclarecer cada vez mais aí, dentro aí da obra, do grande Flávio Joséfo, um dos maiores historiadores aí da época, nesse período aí do ano, a partir se eu não me engano, acho que no ano 37, ou 34, alguma coisa assim. Mas vamos lá. E isso depois de Cristo, Eu estou referindo aí depois de Cristo. Vamos lá no nosso raciocínio e vamos começar aí dentro da nossa escatologia preterista completa, consumada. Vamos começar aqui com Apocalipse capítulo 17, onde vai falar o seguinte. João, ele vai falar o seguinte. Então um dos 7 anjos que tinha as 7 taças veio me dizer: venha, e eu vou lhe mostrar como será castigada a famosa prostituta, aquela grande cidade que está construída perto de muitos rios. Opa, pera aí. Quem seria essa grande cidade?
Vamos continuar lendo. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, e os povos do mundo ficaram bêbados com o vinho da sua imoralidade. Então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para um deserto, onde vi uma mulher montada num monstro vermelho. Havia muitas blasfêmias escritas nele, e ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. Quem são essas 7 cabeças e 10 chifres? Isso a gente vai analisar também, tá? Um pouco mais à frente, vamos lá. A mulher usava um vestido de cor púrpura e vermelho vivo e estava coberta de enfeites, de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Na mão, ela segurava uma taça de ouro cheia de vinho, que representava as suas práticas indecentes e imundícia da sua imoralidade. Na sua testa estava escrito um nome que tem um significado secreto: a Grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e todas as pessoas imorais do mundo. Então aqui a gente percebe que no início aqui o apóstolo João ele está falando, né, de um grande exemplo que já tinha acontecido conforme aí as profecias do profeta Jeremias. Ou seja, da grande prostituta que foi a Babilônia na era lá do reinado do rei Nabucodonosor da Babilônia. E ele vai continuar. Versículo 6. Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas porque tinham sido fiéis a Jesus Cristo. Opa, peraí, aqui a gente já consegue identificar quem é essa prostituta do Apocalipse. A gente já consegue identificar aqui. Vamos analisar, antes da gente continuar aqui no Apocalipse 17, vamos analisar aqui uma das profecias de Jesus Cristo. Vamos lá. Espera aí. Vamos analisar aqui, cadê? Deixa eu ver onde que eu botei um pouco mais acima, espera aí. Tá aqui, ó. Lucas capítulo 13, versículo 34. Jesus Cristo vai falar assim, ó: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Ou seja, Jerusalém, Israel, quem era que matava os profetas antes de Jesus Cristo vir? Nas profecias lá de Jeremias. Era Israel, lá na época da Antiga Aliança, no reinado de Nabucodonosor da Babilônia. E a gente consegue identificar isso em João capítulo 10. Onde Jesus Cristo fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E depois ele vai falar do lobo. Quem seria esse lobo e quem é exatamente esse ladrão? De João capítulo 10, do qual Jesus Cristo vem a mencionar. O ladrão ali, Jesus Cristo está se referindo aos sacerdotes. E a gente consegue identificar isso depois do contexto. Dentro do contexto. Mais adiante, que Jesus Cristo ele vai falar que esse ladrão, que no caso são os ladrões, né? No caso os sacerdotes, vieram antes dele. Jesus vai falar isso, esses vieram antes de mim. E está lá em João 10. E ali quem seria o lobo? O lobo ali ele está sendo caracterizado como o rei Nabucodonosor da Babilônia. Onde esses sacerdotes, simplesmente por causa da grande prostituição deles, lá no reinado do rei Nabucodonosor, do qual Jeremias cansou de alertar, cansou, né, de profetizar a respeito deles, de que eles seriam destruídos, justamente por causa dessa prostituição, né? Está se referindo ali ao rei Nabucodonosor da Babilônia, o grande lobo.
E esses sacerdotes simplesmente fugiriam de uma forma covarde e entregariam os israelitas na mão do rei Nabucodonosor, na mão do lobo, para poder prender as ovelhas e fazer com que elas se tornem cativas dentro, né, do reinado da Babilônia. Então Jesus Cristo ele já havia mencionado isso lá em João capítulo 10. E ele fala aqui, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. E a gente vê esse exemplo também lá em Malaquias, capítulo 3:10. E depois a gente pega o contexto em Malaquias, capítulo 2. Quem foram os grandes pilantras, safados, muquiranas, os verdadeiros ladrões em Malaquias, capítulo 2? Os sacerdotes. Então a gente já consegue perceber que os sacerdotes, eles, desde a antiga aliança, destruíam, matavam, aniquilavam os profetas, acabavam com os profetas, destruíam o povo de Deus, desde a antiga aliança. A gente já consegue identificar isso. E depois ele vai falar, e apedrejas os que te são enviados. Aqui ele já está falando dos discípulos, daqueles que foram enviados pelo próprio Messias. E Estevão, em Atos capítulo 7, vai relatar isso. E morreu por eles, na mão deles. Estevão foi apedrejado. E depois ele vai falar, quantas vezes quis eu juntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quisesses. Versículo 35, eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Por que Jesus Cristo fala isso? Por quê? Porque Jerusalém, mais uma vez, seria entregue aos gentios, da mesma forma como foi entregue lá na época do rei Nabucodonosor da Babilônia, e o primeiro templo foi destruído. Por isso. E depois ele fala, e ele continua, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então a gente já consegue identificar aqui, né, de que não resta dúvidas em João, capítulo 17. João está se referindo com relação à prostituta Jerusalém e Israel. Mas a gente vai chegar ainda numa conclusão maior e identificar mais ainda quem é essa prostituta. Só nesse pedaço aqui a gente já consegue ter essa visão. Porque Jesus Cristo ele já mencionava isso. Que Israel, mais uma vez, iria se corromper. Beleza. Depois ele vai continuar. Versículo 7. E o anjo me perguntou, por que é que você está assim tão espantado? Vou lhe contar o significado secreto da mulher e do monstro, que a carrega, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Quem são essas 7 cabeças e 10 chifres? Quem são exatamente? Vamos analisar e a gente vai chegar numa conclusão. Vamos lá. E outra coisa, antes de eu continuar, por que João ficou espantado? Por que ele ficou espantado? Por que ele ficou surpreso quando foi revelado isso para ele? Porque ele não esperava, ele nunca que imaginava que essa prostituta seria Israel. João não imaginava isso, isso foi uma surpresa muito grande para ele. Versículo 8.
O monstro que você viu estava vivo, mas agora não vive mais. Ele está para subir do abismo e dali sairá e será destruído. Os moradores da terra, que desde a criação do mundo não têm os seus nomes escritos no livro da vida, ficarão espantados quando olharem para o monstro. Isso aqui João está se referindo, né? Depois que terminasse aí a grande batalha do Armagedon, do qual estaria para acontecer aí no reinado de Vespasiano, junto com o general Tito, né? Na grande guerra dos judeus lá em Jerusalém. Mais para frente, a gente vai entender melhor isso, tá? Vamos lá. Aí João vai falar, olha só, hein? Aqui a gente já vai conseguir identificar alguma coisa, tá? Isto exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são 7 montes onde a mulher está assentada. Essa mulher aqui, a gente consegue perceber que ela é o centro das atenções, do qual se acoplam todos os reinos. Tá? E quem é essa mulher? Quem é essa famosa prostituta? Israel. Vamos lá. Elas também são 7 reis. Aí João vai falar, 5 já morreram. Que 5 reis são esses? O primeiro reino que foi contra Israel, Egito, e depois o outro rei foi a Síria. Só que esses dois reinos, eles não vão entrar dentro da estátua do rei Nabucodonosor da Babilônia, porque na verdade eles não entraram como fera, como animal dentro da estátua do rei Nabucodonosor da Babilônia. Então, na verdade, o primeiro animal, a primeira fera, ela vai entrar no terceiro reino, que foi a Babilônia. Então, primeiro o Egito, segundo a Síria, terceiro Babilônia, quarta Medopérsia, quinta Grécia. Correto? João vai falar aqui que 5 caíram. Então, as 5 que caíram foram exatamente essas, que já morreram. Depois João vai falar, 1 está governando. Quem era que estava governando enquanto João escrevera o Apocalipse? O Império Romano. Essa ainda estava governando. Império Romano. O Império Romano é o 4º reino dentro da estátua do rei Nabucodonosor da Babilônia, do qual possui a 4ª fera. Depois do Império Romano já não existe mais nenhum reino, nada, que venha ter essa referência da fera. Não existe mais. Aí depois ele vai falar, vírgula, e o outro ainda não apareceu. Então aqui se trata de quem? Se trata da 7ª cabeça que emerge do mar, do 7º reino. Ponto. E depois ele vai dizer, e quando aparecer precisa governar por pouco tempo. Não iria governar por muito tempo. Iria governar por pouco tempo. É o que João fala aqui. E o monstro, que já esteve vivo, mas que agora não vive mais, é o 8º rei, que faz parte dos primeiros 7 e que vai ser destruído. Então percebe aqui que João ainda fala de uma 8ª cabeça, de um 8º reino, que emerge, que sai, aliás, das 7. Né? Só que na prática, só vai sair das 2. Porque as 2 é que ainda estavam em vigor. 5 já tinham caído. Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia e Grécia já tinham sido derrubadas. Então, na verdade, na prática,
essa oitava cabeça sairia de apenas duas, digamos assim. Né? Depois no versículo 11. E o monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive mais, é o oitavo rei, que faz parte dos primeiros 7 e que vai ser destruído. Destruído. Vamos continuar. Quem seria, na verdade, essa oitava cabeça? Aqui João, ele está falando exatamente do pé da estátua do rei Nabucodonosor da Babilônia. E esse pé do qual ele relata é uma aliança que o quarto reino faz. O quarto reino dentro da estátua do rei Nabucodonosor da Babilônia, né? Da estátua do rei Nabucodonosor, que foi o Império Romano, como quarta fera da estátua. Eu não estou falando aqui dentro de uma contagem direta das 7 cabeças. Eu estou falando aqui dentro de uma contagem das 4 feras. Tá? E a gente vai conseguir identificar isso porque eu vou colocar aqui, fazendo um pareamento aí do livro de Daniel. Beleza? Vamos lá. 12. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não começaram a governar, mas vão receber autoridade para reinar com o monstro durante 1 hora. Esses 10 estão todos de acordo entre si e dão ao monstro o poder e a autoridade que possui. Por que João fala aqui que esses 10 reis, que são os 10 chifres que saem de uma das 7 cabeças que emerge do mar? Por quê? Que eles estariam de acordo, porque esses 10 chifres, eles fazem parte de um mesmo império, pô. Por isso que João fala isso. 14. Eles lutarão contra o Cordeiro, e ele os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Então aqui a gente já consegue identificar que esses 10 chifres são exatamente os 10 reis do Império Romano. Calma aí, a gente ainda não tem uma certeza óbvia aqui que é do Império Romano que saem esses 10 chifres, tá? Mas eu vou provar para vocês aqui dentro da declaração aí, né, de uma das revelações de Daniel, no livro de Daniel, tá? A gente vai analisar. Paramos aqui no 14, vamos marcar, né? E a gente vai continuar no 15. Vamos lá. Daniel. Vamos lá. Daniel, capítulo 7. Vamos lá. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então percebe aqui que ele já vai falar aqui dos 4 animais, né? Que está se referindo aí à estátua do rei Nabucodonosor da Babilônia. Vamos lá. O primeiro era como leão e tinha asas de águia, enquanto eu olhava. Foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Versículo 5. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas e 3 os seus dentes. E foi-lhe dito assim, ó: levanta-te, devora muita carne. 6. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui o outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. 7. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso,
e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Opa! Então aqui, meus amigos, a gente já pode perceber nitidamente que os 10 chifres saem exatamente do quarto animal da estátua do rei Nabucodonosor da Babilônia. A gente já consegue identificar isso aqui claramente e nitidamente. Versículo 8. Estando eu considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Né? Esse pedaço final aqui, eu vou colocar aqui um relato que eu peguei de um outro estudo, né, de uma outra pessoa. Esse estudo não é meu, mas eu vou ler aqui com vocês, para a gente conseguir entender esse versículo 8, tá? A gente vai conseguir entender aqui esse versículo 8. Então aqui a gente já consegue identificar aqui o chifre, que os 10 chifres, ele saiu, né, do quarto animal, da fera da estátua do rei Nabucodonosor da Babilônia. Esses 4 animais, a gente consegue identificar como quem? Vamos lá. Os 4 animais a gente consegue identificar a cabeça, né, como a Babilônia, correto? O segundo animal, peito e braços, Medo-Pérsia, do qual Daniel relata lá, né? O terceiro animal, a Grécia, ventre e coxas, correto? E as pernas, Império Romano, que a gente consegue identificar também. E esse quarto animal, que é o Império Romano, é aonde saem os 10 chifres, ou seja, os 10 imperadores do Império Romano. Os pés, que Daniel também que relata lá, né, que a gente vai ver também, a gente vai analisar. Se eu não me engano, está lá em Daniel capítulo 2, a gente vai ler. É exatamente o Império Romano dividido com o outro reino. Ele se divide. É onde ele faz exatamente uma aliança, saindo dessa aliança a 8ª cabeça, que é o 7º reino se aliando ao Império Romano. E quem é que se torna esse 7º reino, do qual o próprio Daniel, né, ele não consegue identificar quem é. E João, no Apocalipse capítulo 17, consegue perceber quem é. Inclusive fica surpreso por isso. Seria exatamente Israel, que se alia a Roma, que faz uma aliança com Roma para poder matar aí Jesus Cristo e as suas testemunhas. Correto? Ouro, prata, bronze, ferro, pé misturado com barro. Vamos lá. Vamos continuar. Versículo 15 do 17. Então um anjo também me disse: as águas que você viu onde a prostituta está sentada são nações, povos, raças e línguas. Onde que a gente consegue identificar isso? Vamos lá. Atos. Cadê? Atos capítulo 2,
Versículo 5 vai falar assim, ó, em Jerusalém, tá? Aqui, ó. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Céu aqui é uma figura de linguagem, fazendo a representação de Jerusalém, de Israel. Jerusalém que seria o centro das atenções, onde seria aí, né, concentrada o grande Armagedão, a grande batalha do Apocalipse, que é a tropa, né, do exército de Vespasiano junto com Tito, que iria invadir Jerusalém e destruir Jerusalém, destruir Israel, o templo e fazer cair. Correto? Depois ele vai falar: eles tirarão tudo o que ela tem e a deixarão nua. E foi exatamente o que aconteceu com Jerusalém. Devorarão a sua carne e queimarão o resto no fogo. Os 10 reis farão isso porque Deus colocou no coração deles o desejo de fazerem o que Ele quer. Então a gente consegue perceber isso lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, onde vai falar que tinha o poder que detinha o anticristo. E esse anticristo não podia se manifestar, assolar Jerusalém, porque ainda não havia chegado a hora. O apóstolo Paulo deixa claro isso. E o apóstolo Paulo deixa claro em 2 Tessalonicenses também, né, que o próprio Deus faria com que isso acontecesse. Correto? Repetindo, 17, os 10 reis farão isso porque Deus colocou no coração deles o desejo de fazerem o que Ele quer. Assim, entre si, concordarão em entregar ao monstro a autoridade que eles têm para governar. Isso acontecerá até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher, preste atenção, hein? A mulher, olha aqui, ó. A mulher que você viu é a grande cidade que domina os reis do mundo inteiro. Quem é essa grande cidade? Jerusalém, Israel, que era o centro das atenções. Vamos continuar. Agora vamos pegar aqui um relato. Cadê? Olha só, hein? Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar onde que tá. Não, tá logo lá no início, né? Vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá. Temos ainda a acrescentar à nossa cronologia a seguir. Quero dizer, os dias que Daniel indica a desolação de Jerusalém, há 7 anos e 7 meses do reinado de Vespasiano, nos últimos 2 anos são adicionados a 17 meses e 18 dias do Óton, Galba e Vitélio. Quem são esses? Quem são exatamente esses? O primeiro a gente considera como Júlio César, o segundo, Otávio Augusto, o terceiro, Tibério, quarto, Calígula, quinto, Cláudio e o sexto, César Nero, no período aí do ano 60 até o ano 70. Então, César Nero foi o imperador que iniciou aí, né? Que teve o início da grande perseguição com relação aos discípulos. E ele é considerado como o sexto, né, de um dos 10 chifres que sai aí da quarta fera da estátua do rei Nabucodonosor da Babilônia.
e que depois dele seria destruído, aniquilado 3 reis, que na verdade não receberam autoridade e autonomia como rei, que foi o Galba, o Óton e o Vitélio, para depois sim vir aquele que teria todo o poder para poder aniquilar e destruir Jerusalém e se cumprir tudo o que Jesus Cristo falara lá em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13 e Mateus capítulo 25. O imperador Vespasiano, junto com o general Tito e sua tropa, ir cercar Jerusalém e simplesmente fazer todas as atrocidades, né? Conforme relatou aí o Flávio Josefo em uma das suas obras. E ele vai continuar. Vamos lá. Esse Facebook tá me enchendo o saco, cara. Deixa eu colocar aqui em modo avião para não me atrapalhar mais. Era para ter feito isso. Vamos lá. Modo avião. Vamos lá. Cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar lá no relato. Rapaziada, eu peço até desculpa, tá? Por eu estar fazendo esse vídeo dessa forma, que fica uma coisa mais original, né? E eu não gosto de ficar editando nada. Acaba sendo ruim. Vamos lá. A gente fazer... editar, né? Acaba ficando um pouco superficial aí a nossa... aquilo que a gente quer passar, nosso entendimento. Vamos lá. Aí ele vai falar, Vespasiano nos últimos 2 anos são adicionados a 17 meses e 18 dias do Óton, Galba, Vitélio. E o resultado é de 3 anos e 6 meses, e que é a metade da semana, como disse o profeta Daniel, pois ele disse que havia 2.300 dias a partir do tempo que a abominação Nero ficou na cidade santa, até a sua destruição, porque assim a declaração que está anexo mostra. Até quando durará a visão, o sacrifício levado à abominação, da desolação que é dado, e o poder e o lugar santo serão pisados? E ele lhe disse, até a tarde e amanhã, 2.300 dias, e o santuário será tirado. Que santuário é esse? O templo de Jerusalém. Ponto. Estes 2.300 dias, então, fazem 6 anos e 4 meses. Durante a metade do que Nero dominou, metade de 1 semana por 1,5, Vespasiano com Alto, Galba, Vitélio e reinou. E nesta conta, Daniel diz, bem-aventurado é aquele que chega aos 1.335 dias, para até esses dias era a guerra, e depois deles cessou. E esse número é demonstrado a partir de um capítulo posterior, que é o seguinte, e a partir do momento da mudança de continuação e da entrega da abominação, da desolação, haverá 1.290 dias. Bem-aventurado aquele que espera chegar aos 1.335 dias. Então você consegue perceber aí exatamente o período entre o reinado de Nero e mais esses 3 reis que entraram depois de Nero e que ficaram por muito pouco tempo para depois sim vir o reinado de Vespasiano, que deu mais ou menos um período aí de 2 anos, né, para poder destruir Jerusalém e sitiar. E assim se cumprir aí o que Jesus Cristo falara lá com os sacerdotes, né? Que do templo ali de Jerusalém não ficaria pedra sobre pedra. E que, na verdade, haveria aí de ser construído o 3º templo, que seria o templo espiritual a partir do corpo dele. Beleza? Isso aqui é só para acrescentar um pouquinho aí dentro do nosso entendimento, tá? E a gente vai aqui analisar uma outra situação de Daniel,
né? Daniel 7,17. É a continuidade. Estes grandes animais, que são quatro reis. Quem são esses 4 reis? Repetindo lá a figura. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Império Romano são os 4 reis. Esses 4 reis, né, são os reis exatamente aí da estátua do rei Nabucodonosor, né, da Babilônia. Versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo e sempre e de eternidade em eternidade. Quem são esses santos? Esses santos são exatamente os discípulos que reinaram em vida para justamente se cumprir aí os 1000 anos do reinado de paz. E esse reinado de paz foi paz por quê? Porque o Espírito do qual Jesus Cristo prometera para eles, que foi o Consolador, daria essa paz para eles. Por mais que eles estivessem aí dentro de um início de uma grande tribulação e já sofrendo perseguições aí, né? Pelo Império Romano e pela religião judaica na época, pelo sistema religioso da época, dos judeus, dos sacerdotes. Depois ele vai continuar. 19. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. Aqui Daniel ele já vai especificar, né? Ele já vai entrar mais a fundo a respeito desse 4º animal e ele vai continuar. Que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça. Então percebe nitidamente aqui que os 10 chifres, mais uma vez aqui ele deixa entender claramente que sairia do 4º animal, que é o Império Romano. E do outro que subiu e diante do qual caíram 3. Quem esses que caíram? Galba, Vitélio e Óton. Isto é, daquele chifre que tinha os olhos e uma boca que falava grandes coisas e cujo parecer era mais robusto do que os dos seus companheiros. 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. Quem era exatamente esse chifre, meus irmãos? Está falando aqui a respeito do imperador Vespasiano, que foi o 10º reino, dentro aí de uma das analogias, né, de Daniel, dos 10 chifres. Versículo 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. 24. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Já falei, Óton, Galba e Vitélio. E quem abateu eles? Vespasiano. Essa aqui é a analogia. E proferirá palavras contra o Altíssimo. O apóstolo Paulo vai falar lá em 2 Tessalonicenses que esse anticristo, que na verdade foi o Vespasiano, se assentaria dentro do templo e iria profanar o templo e zombar do próprio Eterno. Está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu não vou colocar aqui para não ficar muito grande, mas vocês podem pesquisar lá, que está lá. E cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, conforme foi, né? Muitos morreram
né? Apóstolo Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, e segundo aí os relatos, né, de Flávio Josefo, o grande historiador, vai falar também que muitos foram assassinados, uns comidos por leões, outros queimados vivos na cruz, outros degolados na guilhotina, presos em masmorras, mulheres que tinham que comer seus próprios filhos para poder sobreviver e tudo mais. Né? Quem lê aí a obra aí de Flávio Josefo vai conseguir entender e compreender o grande massacre que ocorreu lá no ano 70, na invasão aí da tropa de Vespasiano junto com o general Tito e o seu exército. Né? Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Versículo 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhes obedecerão. Então vocês podem entender perfeitamente aqui que aqui ele está falando do reinado de quem? O reinado do Messias, do qual seria, né, prevalecido pelo seu grande poder e que iria abater aí todos os reinos, conforme aí Daniel capítulo 2, correto? Deixa eu ver aqui, Daniel capítulo 2, que eu vou ler aqui agora, vamos lá. Iria acontecer, né? Para a gente poder entender melhor. Daniel capítulo 2. Vamos lá. Aqui é a partir do versículo 27, para não ficar muito grande, tá? Então vamos a partir aqui, vamos ler a partir da explicação que ele dá para o rei Nabucodonosor da Babilônia do seu sonho. Não há sábios, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo. Mas há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. O Senhor estava deitado na sua cama e começou a pensar a respeito do futuro. E aquele que explica mistérios mostrou ao Senhor o que vai acontecer. E eu recebi a explicação do mistério, não porque seja o mais sábio de todos os homens, mas a fim de que o Senhor saiba o sentido do Senhor que teve e o que querem dizer os pensamentos que pensaram pela sua mente, ó rei. O Senhor teve uma visão na qual viu uma estátua enorme, de pé, bem na sua frente. A estátua era brilhante, mas metia medo. A cabeça era de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. A barriga e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram metade de ferro e metade de barro. Eu coloquei aqui a imagem, né? Que é a estátua do rei Nabucodonosor, fazendo uma simbologia aí aos 4 reinos, do qual a primeira Babilônia, a segunda Medo-Pérsia, a terceira Grécia e a quarta Império Romano. Correto? Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra se soltou de uma montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado. A pedra caiu em cima dos pés da estátua e os despedaçou. Imediatamente o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro viraram pó, como o pó que se vê no verão, quando se bate o trigo para separá-lo da palha. Quem exatamente é essa pedra que cai e arrebenta com todos esses 4 reinos da estátua do rei Nabucodonosor? É o reino do Messias. Vamos continuar. O vento levou tudo embora, sem deixar nenhum sinal. Mas a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha, que cobriu o mundo inteiro. Foi este o sonho. E agora vou explicá-lo para o Senhor. Agora aqui vai vir a explicação de Daniel, especificando aí o que esse sonho queria dizer. Ó rei, o Senhor é o mais poderoso de todos os reis e foi o Deus do céu quem o fez rei. Ele lhe deu poder, autoridade e honra.
Ele deu ao Senhor o domínio em todo o mundo sobre os seres humanos, os animais e as aves. O Senhor é a cabeça feita de ouro. Então aqui a gente consegue identificar que Daniel vai falar que o império da Babilônia é o primeiro, a cabeça de ouro, correto? Da estátua dele lá, do qual eu mencionei e coloquei aí para vocês verem no gráfico. Ponto. Depois do seu reino haverá outro. E quem é esse reino? Medo-Pérsia, que não será tão poderoso como o seu. E depois desse reino haverá ainda outro. Que reino é esse? Grécia, que veio depois de Medo-Pérsia. O reino de bronze, que dominará o mundo inteiro. Depois virá um quarto reino, e este será forte como ferro, que quebra e despedaça tudo. E assim como o ferro quebra tudo, esse reino destruirá completamente todos os outros reinos do mundo. Na estátua que o Senhor viu, os pés e os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Então vocês podem reparar que aqui o quarto reino, Daniel, está se referindo ao Império Romano, tá? E depois ele vai falar dos pés. Ponto. Isso quer dizer que esse reino será dividido, mas terá alguma coisa de força do ferro. Pois como o Senhor viu, o ferro estava misturado com o barro. Os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que o reino, por um lado, será forte, se referindo ao Império Romano, mas por outro lado será fraco, se referindo quem? Quem na verdade é a analogia aqui do barro? É exatamente Jerusalém, Israel, que iria fazer aí a aliança com o Império Romano. Depois ele vai continuar. O Senhor, ó rei, viu que o ferro estava misturado com barro. E isso quer dizer que os reis procurarão unir os seus reinos por um meio de casamentos. Mas como o ferro e o barro não se unem, assim também esses reinos não ficarão unidos. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído e nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. Então você percebe aqui nitidamente, dá para perceber nitidamente aqui, né, que aqui ele está falando de um reino que iria se unir com aquele que tinha força, que é o Império Romano, e que depois essa aliança ela seria desfeita da mesma forma como foi o Império Romano, né, destruindo Israel, acabando com essa aliança. E o reino de Israel, conforme João falara lá em Apocalipse capítulo 17, aparecendo como o sétimo reino e durando por pouco tempo, justamente porque ela seria o barro se unido ao ferro que é o Império Romano. Essa é a lógica. E que logo depois iria vir quem? Jesus Cristo, aniquilando todos os reinos, né? Do qual ele destruiria aqui tanto a Israel, através do Império Romano, e o próprio Império Romano, e fazendo prevalecer o reinado dele, que não tem nada a ver com esse mundo, e ele já falava isso. Ele já falava isso, ele falou lá no Getsemane com Pedro. Pedro, guarda a sua espada, pois o meu reinado não é deste mundo. Ele vai falar isso para Pedro. Ele fala isso para Pedro, de que o reino dele não seria deste mundo. Né? E muitos, inclusive aí, né, algumas religiões esperam Jesus Cristo voltar para um futuro, né? Alguns acreditam que é um futuro bem próximo e outros acreditam que é um futuro bem distante. E muitos ainda acreditam que Jesus Cristo ele vai voltar para poder fazer
o reinado físico aqui nessa terra. Ou seja, destruir tudo de ruim aqui nesse mundo e fazer um país da Alice das Maravilhas, um fantástico mundo de Bob. Leão que fica do lado de cachorro, que fica do lado de criança, pitbull que não morde ninguém, leão que não come ninguém, um monte de borboletinhas voando, passarinhos cantando, e é isso aí. De que Jesus Cristo ainda vai voltar num cavalo branco, com uma coroa de ouro na cabeça, e fazer aí, né, as ruas virarem ouro de forma literal, as árvores dar os seus frutos, e a gente poder ir lá pegar aquela fruta, comer, flutuar como se fosse anjos, como se tivesse asinhas, né? E ficar todo mundo ali com uma flauta na mão, com um clarinete e cantando louvores para o Eterno. Muitos acreditam nisso, nessa fantasia, nesse fantástico mundo de Bob. Só que esse reinado não é um reinado físico, é um reinado espiritual. E que já foi consumado, já foi cumprido isso lá no ano 70. Ano 70 foi a consumação do século. Ano 70 foi a consumação do século. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente acrescentar aqui. Alguma coisa que eu não falei, né? Tem uma outra passagem aqui do Messias que ele vem a falar também sobre isso. Sobre esse reinado dele. Olha só, Lucas capítulo 21. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é chegada a sua desolação. Aqui o Messias está falando do imperador Vespasiano, junto com o general Tito, que iria cercar aí Jerusalém e destruir tudo. Depois ele continua, 21. Então os que tiverem na Judéia fujam para os montes, os que tiverem no meio dela saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpra tudo, todas as coisas que estão escritas. Escrita onde? Aonde? Nas profecias, pô. Amós capítulo 6. As revelações de Daniel, do qual eu, descrevi, coloquei aqui. As próprias profecias do Messias, do que ele falar aí, que tudo se cumpriu. E depois ele vai falar 22, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. 23, mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Quem leu o livro aí de Flávio José vai entender isso aqui, né? E depois ele vai falar, exclamação, porque haverá grande aperto na terra. Que aperto é esse? A grande tribulação. Terra aqui é uma figura de linguagem representando aí Jerusalém. E a ira sobre este povo, versículo 24, e cairão ao fio da espada. Aqui Jesus Cristo jamais iria falar que eles cairiam por meio de fuzil, por meio de homem-bomba, por meio de tanque de guerra. Nunca que Jesus iria falar isso, porque tudo estava para acontecer lá ainda naquela geração dele. Pô. E na geração dele era só fio de espadas. Não existia arma de fogo naquela época, lá no ano 70. No primeiro século não existia. E para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, da mesma forma como foi, né? E Israel só foi aí voltar como uma nação de Israel a partir de 1948, como uma nação gentílica qualquer, e que não tem nada a ver com a nação que era considerada santa dentro das Escrituras, porque essa foi destruída lá no ano 70. Aí o apóstolo Paulo vai falar lá em Tessalonicenses capítulo 2, que o anticristo iria vir e assentar no templo. E que templo foi esse? É o templo que estava construído lá em Jerusalém, que foi construída pelo rei Herodes. Aí a pergunta que eu vou fazer é essa.
Querem colocar esse anticristo, né, para os dias de hoje, colocando para dentro de um futurismo. Mas a pergunta é, cadê o templo? Se ele foi destruído no ano 70, o anticristo vai vir para assentar onde? Em quê? O que vai ser cumprido aí dentro dessa passagem do apóstolo Paulo? Não existe. Não existe, porque o terceiro templo Jesus já tinha falado, que era o corpo dele, o corpo espiritual. Esse foi o terceiro templo. Aonde que tem alguma profecia, alguma passagem falando a respeito de um quarto templo? Não existe, pô. Então é pura falácia. Por mais que muitos vão falar, mas vai ser construído aí um terceiro templo. Não tem nada disso dentro das profecias. Não tem nada disso dentro das mensagens de Jesus Cristo. Não tem nada disso aí dentro das revelações de João, que foi dada a João no Apocalipse, nada. E se eu não me engano, nem em livro apócrifo, nem em livros apócrifos, que foram considerados como apócrifos, vai se falar aí desse terceiro templo. Então é pura falácia, porque na verdade o terceiro templo foi o corpo de Jesus Cristo. Esse foi o terceiro templo construído. Primeiro, que foi construído por Salomão e destruído pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Segundo, reconstruído pelo rei Herodes e destruído no ano 70 pelo Vespasiano, junto com a tropa aí de General Tito. E o terceiro templo é o templo do Messias, a Nova Jerusalém, a que nunca mais será abatida e destruída. Essa é a lógica, é isso que está nas Escrituras. Tamo junto, rapaziada. Uma ótima tarde a todos. E vamos que vamos, hein? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Deixa eu ver. Não, já foi tudo. Beleza, galera? Uma ótima tarde. Fui!